Oiê, eu sou a Patrícia Dias, eu sou especialista em sono infantil e hoje eu vim aqui para conversar com você, para falar sobre uma coisa que acontece em muitos lugares e que eu sei que as pessoas têm dificuldade com isso, porque eu já recebi várias perguntas em relação a isso. E eu vou aproveitar que, como você sabe que eu tô aqui na Nova Zelândia, já falei isso para você, já contei um pouquinho do que eu vim fazer aqui. Eu vim aproveitar para falar sobre isso e principalmente como é que eu lido com isso agora, vivenciando totalmente isso. Então vamos lá? Tá pronta? Hoje eu vou falar sobre como fazer com que as crianças durmam em lugares que escurecem mais tarde. Então eu vou contar para você. Aqui na Nova Zelândia, por exemplo, né, a gente tá com um horário de verão. Então, no horário de verão deles significa o quê? Que o dia termina mais tarde. Agora a gente entrou no outono, significa que os dias vão começar, as noites vão começar, né, na verdade, assim, vão começar a ficar mais curtas. Mais curtas no sentido do quê? Vai começar a ficar mais, a anoitecer mais cedo, né, porque é isso, hoje no horário de verão o que acontece? As noites, tipo, chega 9, 9h30, antes 10, 10h30 e ainda estava claro. E aí como é que você fala para o seu filho? Fala: "Tá, você tem que dormir". O seu horário habitual de dormir é mais ou menos por volta de umas 8h30, 9h. Só que aí quando você olha pela janela do quarto, tá claro. Como é que você vai fazer seu filho dormir desse jeito? Ele não vai aceitar. E não é só o seu filho, tá? Isso acontece, tipo, acontecia com os meus. Agora não, agora eles já estão mais acostumados, mas isso acontecia com os meus quando a gente veio pra cá. Eles nunca tinham ido viajar ou nunca tinham ido morar num lugar em que anoitecia tão tarde. E aí eles deitavam no horário que eles estavam com sono, no horário deles dormirem, e eles olhavam pela janela, falava: "Mas tá claro", eles olhavam ali pela frestinha ali, tipo, da cortina, falava: "Mas olha como é que tá isso", principalmente meu filho mais velho, ele falava: "Mas como é que a gente vai dormir, tipo, se ainda tá cedo?". Ou então, a gente já falava: "Ah, vamos jantar". E aí ia jantar por volta de umas 7h e eles falavam: "Mas a gente vai jantar agora? Mas, tipo, tá claro". Então, assim, a criança não tem muita noção de tempo, né, em relação ao relógio, em relação a falar: "Vamos ficar olhando o relógio". Por isso que eu gosto sempre de falar para os meus clientes, e eu falo para os pais isso, que muitas vezes a gente não tem que seguir uma rotina baseada em relógio, a gente tem que seguir uma rotina baseado no comportamento do seu filho, para você saber se o seu filho está com sono, se ele precisa dormir realmente aquele tempo, se ele precisa dormir naquele horário, ou se ele precisava dormir mais, como é que você tem que fazer, se você tem que prolongar a soneca, se você tem que fazer com que ele durma até um pouquinho mais tarde, ou se ele tem que dormir um pouco mais cedo. Então, observe o comportamento dele, e a outra coisa é baseado também numa sequência de atividades. Então, eu sempre gosto de ter uma sequência de atividades, que para a criança fica mais fácil. Por quê? Vamos voltar lá para os nossos antepassados. Antigamente, nos nossos, lá nos primórdios, os homens da caverna, eles não tinham relógio. Eles não olhavam para o relógio e falavam: agora é hora de comer, agora é hora de dormir, agora é hora de acordar. Isso não acontecia. Acontecia com base no quê? Com base no sol, com base na claridade, com base na escuridão. E não com base na fome, né? Se eles sentiam fome, eles falavam: então vamos lá, eu vou ter que sair para caçar para pegar comida, porque eu tô com fome, eu tô sentindo fome. Eh, Preciso comer, preciso me alimentar. Lógico, né, não dessa maneira, mas era isso, era instintivo, né, eles começavam a falar: "Opa, tô com fome, preciso comer". E é o que acontece muitas vezes com as crianças, né, muitas vezes as crianças não falam pra gente quando elas são maiores, fica num nível muito mais fácil nessa questão de alimentação, porque muitas vezes eles falam pra gente: "Mamãe, tô com fome". Então fica muito mais fácil de você saber que falar: "Ah, é verdade, tipo, eu preciso dar comida, esqueci de dar comida", tipo, ou tá na hora mesmo, ó, tá vendo? As coisas, os hábitos começam a se padronizar, como, né, a gente começa a criar hábitos, e aí os horários começam a ficar mais ou menos os mesmos, então fica muito mais fácil, fica muito mais tranquilo da gente conseguir, identificar as necessidades dos nossos filhos. Quanto mais eles crescem, fica mais fácil, fica mais nítido, né, pra gente conseguir identificar. Porque aí a criança já consegue falar. Diferente de quando é um bebezinho, porque aí o bebê chora, você vai naquela técnica de tentativa e erro. É fato. Eu sempre falo para os pais, se eu tô atendendo bebês que são menores ali de 3 em 4 meses, eu falo para eles: "Você vai ter que ir na tentativa e erro". Porque muitas vezes você não sabe se é fome, se você não sabe se a criança tá com fome, se a criança tá com sono. Então, vamos lá, nesse começo, até a gente identificar qual é a necessidade dessa criança, a gente precisa ir na tentativa e erro. Foi assim com meu filho, com meu primeiro filho, com meu segundo filho, foi assim com os meus sobrinhos, foram assim com os filhos das minhas amigas, foram assim com os filhos das minhas clientes.
E você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você também vai se identificar com isso. Então, não se preocupa se você fala: "Ai, mas as pessoas às vezes falam que eu vou saber o que que é que o meu filho está chorando". Balela, às vezes a gente sabe. Às vezes a gente sabe no sentido assim: "Ah, eu sei quando é um choro de dor. Eu sei que um choro de dor é diferente de um choro de sono, porque eu sei que é um choro mais é doído". Então você percebe e fala: "Nossa, a criança está sentindo dor, é dor". É como se fosse a gente mesmo que se machucasse e a gente chora e a gente sente é um choro de dor, é um choro doído mesmo. Então você consegue identificar. Mas para você identificar se é fome, se é sono, no começo ainda, e principalmente quando você é mãe de primeira viagem, isso é muito difícil. Então, existem alguns vídeos, eu já fiz isso, já apresentei isso para algumas mães, eu já estudei sobre isso, só que é muito difícil. E eu acho que é jogar uma carga a mais nas costas da mãe. Então, calma, com o tempo você vai começar a perceber, e quanto mais o seu filho crescer, vai ficar mais fácil. Mas vamos voltar para o assunto. Quando eu falei que isso, os ossos, né, os antigos, né, os primórdios ali, os homens da caverna, eles entendiam que a hora de comer era quando eles sentiam fome, a hora de dormir é quando escurecia, a hora de acordar é quando clareava. É assim que o nosso relógio biológico, que é o nosso relógio interno, ele funciona. E é assim que fica mais fácil também das crianças entenderem, é assim que funciona, que a gente funciona, todos nós funcionamos. Então, por isso que quando a gente começa a sentir que está escurecendo, a gente começa a sentir sono. A criança também. Nós, né, adultos, a gente já vive um ritmo diferente, mas a gente também começa, se a gente começar a prestar atenção no que a gente está sentindo, a gente também vai começar a perceber que a gente está começando a sentir sono. E as crianças também. Tanto que você começa a perceber que quando começa a escurecer, mais no final do dia, começa a juntar o cansaço do seu filho com tudo que ele fez durante o dia, ou com o que ele não dormiu durante o dia, começa a juntar aquele cansaço que está ali acumulando, né, que foi acumulando durante o dia, seja por causa de excesso de estímulo, seja por causa de que ele dormiu pouco, seja pelo dia mesmo, né, porque chegou, é uma necessidade dele, começou a sentir a necessidade de sono, começou a chegar. Então, e começa a escurecer, junto a tudo isso, a criança começa a sentir essa necessidade de dormir. E aí a gente começa a identificar. Só que quando escurece mais cedo, é mais fácil da gente ver isso. Agora, quando escurece mais tarde, se você for ficar esperando com que a criança durma lá por umas 10, 11 horas da noite, que é quando escurecer, muitas vezes você vai estar deixando essa criança mais estimulada, você vai estar forçando a natureza dessa criança, porque você vai estar passando do limite dela. Muitas vezes ela precisava estar dormindo 9 horas, só que só escureceu às 10h30, e aí você está esperando 1h30. Então você não tem que esperar escurecer. O que você precisa fazer é trazer a noite para sua casa. Então, como que eu fiz aqui com os meus filhos, como eu faço, ainda estou fazendo, porque ainda está escurecendo, né, mais tarde, mas e como que eu recomendo que você faça? E sempre recomendei com clientes que moravam fora do país e que escurecia mais tarde, então já tem no Instagram, eu já fiz vídeo sobre isso, mas aqui eu vou explicar com mais detalhe para você, porque é isso, o canal aqui do YouTube é para eu poder falar sobre assuntos mais pontuais de uma forma muito mais detalhada. Então, como que a gente faz? Primeiro, você vai ter que ter uma cortina blackout na sua casa. Não tem como. Então, na minha casa, por exemplo, tem cortina blackout na sala, tem cortina blackout no meu quarto, no quarto das crianças, na janela da cozinha. Aqui na Nova Zelândia é tudo tem muito vidro. Exatamente, porque no verão para entrar o sol, então, e porque é um lugar seguro, então para você ter essa, né, muita natureza, a gente é muito livre aqui. Então os vídeos eu acho que deve ser para isso, eu não sei, não estudei sobre isso, mas deve ser para isso, pra gente conseguir realmente estar mais em contato ali com a natureza. Então as casas têm jardim, né, ou tem quintal, então você consegue ver o que está acontecendo. E aí você precisa ter uma cortina blackout. Então, se você mora numa casa em que tem muitas janelas e que tem muita iluminação, tem muito vidro, o que eu recomendo para você é ter uma cortina blackout. E por que que tem que ser uma cortina blackout? Porque é ela que vai deixar o ambiente escuro. Se você pegar uma cortina de um outro tecido, ela vai dar uma escurecida, mas ela não vai escurecer 100%. E aí vai adiantar? Não, não vai adiantar, porque o seu filho vai continuar tendo contato com a claridade, e a claridade vai fazer com que ele continue acordado.
E aí, eu vou trazer aqui um pouquinho de uma informação um pouquinho mais técnica para você. Você já deve ter ouvido falar sobre a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono. E a melatonina, ela é produzida pela escuridão. Então, conforme os nossos olhos, eles observam a escuridão, eles absorvem essa escuridão, eles passam uma mensagem para o nosso cérebro e o nosso cérebro começa a produzir a melatonina. E a melatonina não vai fazer você dormir, mas ela vai te induzir ao sono. E se você, quando você começa, os nossos olhos estão vendo a claridade, ele começa a fazer o quê? Passar essa informação para o nosso cérebro, e o nosso cérebro começa a produzir outros hormônios para deixar a gente em estado de alerta, de atenção, acordados. Porque a gente entende que na claridade a gente tem que estar com energia, a gente tem que estar com disposição. E na escuridão, esse hormônio, a melatonina, ele é produzido para ajudar a gente a dormir. Não significa que a melatonina vai fazer você dormir. Como eu disse, a melatonina é um hormônio produzido naturalmente pelo nosso corpo através da escuridão. Então, se você quer ajudar o seu filho a dormir, você tem que ajudar ele a produzir esse hormônio. Então, você tem que fazer o quê? Trazer a escuridão para dentro da sua casa. Então, a cortina blackout vai super te ajudar em relação a isso. Então, aproveite e coloque cortina blackout. E a mais forte que tiver. Eu sei que às vezes é um pouco caro, principalmente aí no Brasil. Aqui na Nova Zelândia eu não sei como que é, porque na minha casa já tem a cortina, mas eu sei que elas costumam ser um pouco mais caras, mas elas são essenciais. Então, se você tiver que investir em alguma coisa, invista na cortina blackout, porque isso vai ajudar bastante. Outra coisa aqui, começa a trazer essa escuridão para dentro da sua casa antes, né, trazer a noite para dentro da sua casa, sempre pensa nisso, em trazer a noite para dentro da sua casa, antes da hora do seu filho dormir. Você não vai chegar lá 9 horas da noite e falar: "Pronto, agora eu vou fechar todas as cortinas da casa". Não, você tem que preparar. Lembra quando eu falei lá no começo do vídeo sobre a rotina, sobre você ter uma sequência de atividades? É exatamente isso. Então, o seu filho começa a ser preparado para dormir. Você não vai simplesmente fechar a cortina as cortinas do quarto, da sua casa toda e falar: "Pronto, agora vamos dormir". Ele não está preparado para isso, lembra? Ele não é baseado em um relógio. Ele vai se basear pela sequência de atividades dele. Então, ele tá vendo que tá começando a ficar mais escuro, e ele tá percebendo que, então tá, não vai ele vai jantar, ele vai, de repente, brincar depois ali um pouquinho, aí você começa com o ritual de sono, que aí ele vai começar vai tomar banho, vai fazer uma massagem, vai lá conversar com você, vai fazer alguma coisa ali, que faça parte ali do seu ritual de sono. Tem inclusive um vídeo sobre ritual de sono aqui também, sobre algumas ideias que você também pode assistir, né, para te mostrar da importância do ritual de sono. Então, é importante você ter isso. E aí o seu filho começa a se sentir parte desse ambiente, ele começa a perceber as mudanças que estão acontecendo nesse ambiente, e aí ele vai brigar muito menos. Então, uma das coisas que a gente fazia quando a gente chegou aqui na Nova Zelândia, era deixar tudo aberto, porque pra gente que legal, né, tipo, imagina, a gente saiu do Brasil em que, sei lá, a gente já não tinha horário de verão, e aí a gente sentia que, tipo, era 7 horas da noite, já estava escuro. Então, assim, era fácil, né, as crianças irem dormir e saber que 7 horas era hora de jantar, e que umas 8 e pouquinho eles já iam tomar banho, para 9 horas eles estarem dormindo. Era fácil. Agora, quando a gente chegou aqui, tipo, era muito novo. Então, era muito gostoso pra gente, ainda mais que a gente chegou e a gente super pegou dias ensolarados. Então, era muito gostoso a gente estar ali jantando com a janela aberta e vendo o sol refletir, era 7 horas da noite. Só que isso, para as crianças era difícil eles adaptarem, né, eles se adaptarem a isso. Então, o que que a gente teve que começar a fazer? Hoje, hoje, no dia que eu tô gravando, ainda estamos no horário de verão, então o que a gente faz? Eu e meu marido, a gente faz? A gente começa a fechar as cortinas por volta de umas 6 horas da tarde, a gente começa a fechar todas as cortinas da nossa casa. Então é como eu falei, a gente fecha a cortina da sala, a gente fecha a cortina dos quartos, a gente fecha a porta do banheiro, porque não tem cortina, e aí a gente fecha porque tem a claridade, a gente fecha a cortina da cozinha, por quê? Para trazer essa luz, essa escuridão para nossa casa. Mas aí também não vai adiantar você acender todas as luzes da nossa casa, da sua casa. Lembra como eu falei que a claridade vai fazer com que a criança se sinta disposta, energética. Isso não vai trazer o sono para ela, mesmo que ela esteja cansada. Ela vai começar a ficar irritada porque o sono está chegando, mas ao mesmo tempo tá tudo muito confuso para ela. Ela fala assim: como é que eu tô com sono, mas ao mesmo tempo tá claro? Fica uma confusão ali, o reloginho interno dela fica ali totalmente confuso.
Para ficar mais fácil de você visualizar, tenta pensar, tipo, num relógio em que a bateria não tá começando a falhar. E aí ela fica, não tem às vezes aquele relógio, se você olhar um relógio analógico, ele começa ali, a bateria, a pilha tá começando a falhar, e aí você vê que o ponteiro dos segundos tá ali tentando andar e ele não consegue. Tenta e não consegue, tenta e não consegue. É exatamente o que acontece na cabeça do seu filho, porque ele tá começando a sentir o sono, porque lembra, ele já tem um hábito, ele tá habituado a dormir naquele horário, ele tá começando a sentir o sono, mas ao mesmo tempo ele tá vendo essa claridade. Então, assim, a cabecinha dele não tá ainda produzindo ali a melatonina. E aí ele fica nessa confusão. Então, o ponteirinho tá tentando, tá tentando, tá tentando, mas não vai. Então, o que você precisa fazer é exatamente isso. Traz essa escuridão para dentro da sua casa, mas não começa a ligar todas as luzes da sua casa. Não, você tem que trazer a escuridão. Nossa, mas a gente vai ficar no breu? Não. Então, o que que eu faço? Eu tenho um difusor na minha casa também, aqui na Nova Zelândia, e aí eu já coloco um olhinho de camomila, de lavanda, já para começar a ficar com um cheirinho bem gostoso dentro de casa. E nesse meu difusor eu tenho a luz. Então, eu apago as luzes de casa também, depois que a gente janta. Então, a gente janta, as luzes estão acesas. Depois que a gente janta, eu apago as luzes. A gente gosta de assistir ou de fazer alguma brincadeira ali depois do jantar, de ser um momento juntos, né, nosso. Então, eu começo a diminuir essa claridade. Então, eu apago as luzes, e aí depois das luzes apagadas, eu acendo, eu ligo esse difusor, que aí começa esse cheirinho já, né, tipo, dos óleos, que eu gosto bastante, isso também ajuda, porque é natural. E aí também já para acalmar o ambiente, já acalmar eles, já começar a preparar eles, e aí eu ligo a luz. Então, o meu difusor tem duas luzes. Eu deixo uma luz bem a mais fraquinha. Tem a mais forte, tem a mais fraca e tem sem luz. Eu deixo a mais fraquinha. Tem outros difusores que têm diversas cores. O que vocês precisam pensar é, luz sempre tem que ser a mais quente, tá bom? Sempre pensar isso. Então, se o seu difusor tiver diversas cores, não deixa ele ficar com aquele monte de cor, porque isso vai deixar a criança estimulada. Deixa numa corzinha mais fraquinha, uma cor mais amarela, uma cor mais vermelha, sempre cores mais quentes. Evitem luz azul, né? Sempre pensando luz branca, sempre numa cor mais quente, tá bom? Sempre pensa nisso. Ou então, o que que eu faço também? Acender vela. Eu gosto de vela, então eu pego, e a gente comprou bastante aqui, tipo, essas velinhas que também tem aroma. E aí eu coloco, porque eu acho que é muito isso, né, o nosso olfato também traz isso. Então, tudo que a gente puder trazer traz uma tranquilidade. Então, por isso que os óleos essenciais são bons, porque, lógico, eles também afetam, eles, né, eles entram pelo né, o nosso olfato, pelo nosso nariz, e ele vai atingindo todo o nosso corpo, mas também todos os cheirinhos. Então, muitas vezes você começa a criar, como que eu falo, gatilhos para a criança. Você desperta esses gatilhos. Então, toda vez que a criança começa a sentir aquele cheirinho, aquilo já vai deixando ela mais calminha e ela já vai sabendo que, ó, daqui a pouco tá na hora de dormir. Então, muitas vezes o que a gente faz é isso, a gente acende as velinhas com cheirinho, e aí é qualquer cheiro, mas a gente acende as velas, porque são velas pequenas ou velas grandes. Aqui a gente tem aquelas pequenininhas, porque aí cada dia a gente pode usar uma. Elas dão uma iluminada bem, né, tipo a luz de velas mesmo, então é bem aquela iluminação bem fraquinha no ambiente, e ao mesmo tempo ela traz um cheirinho. E aí toda vez que os meus filhos sentirem esse cheirinho, eles vão lembrar. E isso é muito assim, real total. Eu tenho, por exemplo, muito cheiro de Nova Zelândia, que tipo curry. Toda vez que eu comia curry no Brasil, eu falava pro meu marido: nossa, é muito Nova Zelândia. Eu tô sentindo muito Nova Zelândia. E aí um dia desses eu comi curry, eu comi uma comida aqui com curry, e eu falo: tá vendo? É Nova Zelândia total. E porque pra mim foi a primeira vez que eu comi curry, foi aqui na Nova Zelândia. Então, eu sentia muito isso. Então, faz isso, tá? Começa a criar essas atividades para os seus filhos e começa a trazer a escuridão para dentro da casa, que você vai ver que isso vai fazer muito sentido. E o contrário, Patrícia, mas e quando começar a escurecer? Isso vai chegar, e aí eu também posso depois trazer o meu relato do que aconteceu comigo aqui, porque quando tiver no inverno, por exemplo, o que que vai acontecer? O dia vai começar mais tarde e ele também vai terminar mais cedo. Ou seja, ele vai começar a escurecer mais cedo. O que hoje escurece por volta das 9, 9:30 da noite, vai chegar uma hora que vai começar a escurecer, tipo, 5 horas da tarde, já vai estar escuro. E aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer meu filho dormir 5 horas da tarde? Não, eu não vou
fazer. Aí vai ser o contrário, aí eu vou começar a trazer a claridade, então eu vou deixar minha casa mais clara, para que na hora que começar, eu tiver que começar a fazer com que ele vá dormir, eles vão dormir, e eu começo a diminuir as luzes da casa. Então a gente sempre tem que pensar o contrário. Se lá fora tá claro, eu vou trazer a escuridão para dentro da minha casa, no horário certo. Se lá fora tá escuro, eu vou trazer a claridade para dentro da minha casa e vou começar a escurecer o ambiente na hora que tiver que escurecer. Então é isso que você precisa pensar. Não é na hora, sempre pensa nisso. Gosto muito de dar esse exemplo, tipo, se eu tô aqui agora, chega alguém aqui para mim, ó, eu tô aqui, tá um mega sol, né, que agora eu tô aqui debaixo da árvore, mas vocês estão vendo aí que tá refletindo que tá sol. Se vem alguém aqui pra mim e me tira daqui e fala agora vai dormir, eu não vou conseguir dormir, tipo, eu tô aqui na claridade, eu tô tomando sol, tipo assim, como é que eu vou dormir? Eu não vou conseguir dormir, eu vou demorar um tempo pra dormir. Ter que ir para um ambiente escuro, vou demorar um tempo, não vai ser assim de uma hora para outra que eu vou dormir. É a mesma coisa se você fizer isso com seu filho. Então, se eu vou para minha casa, se eu começo a me preparar, se eu vou lá, de repente vou tomar um banho, e aí eu vou, já o ambiente já tá escuro, como eu falei para vocês, já tem esses cheirinhos que já começam a me acalmar, que eu já me traz essa memória de que, ó, esse cheirinho é para deixar a casa, o meu quarto mais gostosinho, e aí eu vou ler, eu vou dormir com muito mais facilidade. Por quê? Porque eu tenho um ritual, porque eu tenho uma sequência de atividades, e isso para a criança é muito importante. Então, quando falar de rotina para você, pensa sempre nisso, no comportamento do seu filho para você saber, para você conseguir identificar se o seu filho dormiu o suficiente, se ele dormiu menos do que ele precisava, se ele dormiu mais do que ele precisava, se ele ainda está com sono, se não está com sono, por que que ele está com um comportamento desse jeito. Então, observa ali o comportamento dele e segue a rotina, que é uma sequência de atividades, não segue o relógio. E você vai ver que, tipo, coincidentemente, o relógio vai bater com toda essa rotina. Então é o que eu falo, os meus filhos costumam dormir por volta de umas 9 horas da noite, e é isso, eu já sei por isso. E por que que eu começo a escurecer a minha casa às 6 horas? Porque eu sei que 6 horas, depois a gente vai jantar às 7 horas, então eles já vão saber que 7 horas tá escuro, então já é hora de jantar. Depois da janta, a gente vai ter o nosso tempo juntos, então é o nosso ritual, nossas brincadeiras de autoconexão, a gente já vai ter o nosso tempo juntos, e depois disso eles já sabem que vão tomar banho e vão dormir. Então, é o nosso ritual, é a nossa rotina, é a nossa sequência de atividades, e eles já estão preparados para isso. Então, é uma coisa que é muito mais fácil de acontecer. E eu já sei como é que eu sei, porque eu conheço os meus filhos, né? Então, eu sei que se um dia se eu estiver na casa de alguém e aí eles vão estar, eu não vou falar para a pessoa, então, 6 horas da tarde, fecha aí a janela, porque tá na hora do meu filho dormir. Eu não, já está na hora dele começar a se preparar, eu não vou fazer isso, mas aí eu sei como lidar com as exceções. Eu sei que ele vai estar mais cansado no dia seguinte, eu sei que de repente ele vai demorar para dormir mais nesse dia, eu sei que ele vai acordar mais cedo no dia seguinte. Então, assim, é tudo uma questão de conhecer. E como é que você conhece? Observando. Então, né? Tipo, é por isso que a gente está ali lidando com o nosso filho, e por isso que eu gosto de trazer dicas bem práticas para vocês conseguirem fazer isso em qualquer lugar. Então, se você vai viajar para um lugar em que se você sabe que você vai passar, vai ter um dia mais longo, você já sabe como lidar com isso. Se você vai para um lugar que você sabe que vai estar muito frio, em que é um lugar em que escurece muito cedo, você também já sabe como lidar com isso. E aí você vai conseguir dormir e fazer com que seu filho durma com tranquilidade, vai ser tudo muito mais leve. Então, quando a gente sabe como lidar, fica muito mais fácil de resolver. Tá bom? Bom, eu já falei bastante nesse vídeo, eu gosto de fazer vídeos curtos, mas esse eu quis que fosse um vídeo bem detalhado, porque é importante, porque são coisas que se hoje você não lida, você um dia vai ter que lidar, e mesmo se você que está aí no Brasil, quando tem horário de verão, ou mesmo quando não tem horário de verão, é diferente. Começa, né, tipo assim, a diferença é bem pouca, mas você vê que começa a escurecer mais tarde, e aí você, mesmo que seja uma horinha a mais, mas aí para você saber como lidar. Então, para você saber como fazer e você já se preparar para isso, para você não ser pega de surpresa, se você vai viajar para um lugar que você sabe que, eu vou pegar o horário de verão e agora como é que vai ser? O meu filho não está querendo dormir. Então, presta atenção bastante nessas coisas que eu falei. Se você tiver
num lugar em que você está passando por essa situação, faz isso que eu te falei e depois me conta que você vai ver que faz muita diferença. E sobre isso também, sobre os cheirinhos, sobre os olhinhos, se você tiver alguma dúvida, eu tenho uma amiga que ela é especialista em aromaterapia. Eu faço isso, sempre fiz isso porque eu gosto, mas eu não sou a melhor pessoa para indicar para vocês o melhor óleo. Existem tratamentos feitos com óleos, então se você quiser, eu tenho uma amiga que eu posso te indicar para falar sobre isso, que ela faz um trabalho exatamente sobre isso, com total propriedade. Então, assim, ela vai conseguir te explicar aquilo que você precisa, realmente precisa, para a sua necessidade. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra de deixar o seu joinha. Passa para outras mães que vão precisar dessa informação. Ativa aí o sininho de novo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!